Então, o quântico ele meio que se tornou arquétipo, né, daquilo que é contraintuitivo e esquisito. O quântico se tornou o arquétipo daquilo que é contraintuitivo e esquisito. Desde o início das nossas conversas aqui para o podcast, tanto o Léo quanto a Gláucia repetiram várias vezes que uma das características da quântica era ser contraintuitiva. E à medida que a gente foi discutindo os temas que apareceram nos episódios, foi ficando um pouco mais claro o que eles queriam dizer com isso. Por exemplo, antes da teoria quântica, se pensava que várias propriedades de objetos fundamentais, como a órbita do elétron e a própria luz, eram contínuos. Depois da quântica, ficou estabelecido que ambas essas coisas são quantizadas. Antes da quântica, se pensava que os sistemas físicos se dividiam exclusivamente entre ondas ou partículas. Depois da quântica, ficou estabelecido que eles podem se comportar como as duas coisas. Antes da quântica, não se pensava que a mera ação de observar um objeto poderia alterar esse objeto. Depois da quântica, ficou claro que toda observação envolve uma interação e que, para sistemas muito frágeis, essa interação faz muita diferença. Na frase que abriu o episódio, o Rafael Chaves, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já falou que isso tudo coloca a teoria quântica numa posição de arquétipo, ou seja, de modelo daquilo que é esquisito. E acontece que nós, seres humanos, temos uma mania de organizar tudo em caixinhas, mesmo quando isso não faz muito sentido. Por exemplo, se uma pessoa é ruim em fazer contas de cabeça e é assim mais artística. É de humanas. Já se a pessoa é boa com números e é mais razão que emoção. É de exatas. Se tem alguma coisa que envolve números e contas. É matemática. Agora, se envolve fórmulas e tem blocos e planos inclinados. É física. Mas tem uma dessas categorias mais ou menos difusas que é maior que todas essas. É a categoria das coisas que a gente não entende bem. Acontece que a quântica está entre as teorias científicas que, no imaginário popular, mais aparece associada a essa categoria de coisas mal compreendidas. Claro, frases famosas como a do ganhador do Nobel, Richard Feynman, "Posso dizer seguramente que ninguém entende a física quântica", contribuem para essa fama. E aí, com a quântica tendo esse status de grande representante daquilo que é meio estranho, outras coisas que também são um pouco estranhas acabam sendo associadas à quântica. Então, se eu tenho aqui algo que eu não consigo explicar, pronto, é quântico. Ou seja, o Rafael está falando de mais uma dessas simplificações um pouco enganadoras, mas que a gente acaba fazendo se não tomar cuidado. Bom, isso aqui é difícil, quântica também é difícil, esquisita, então uma deve estar conectada com a outra. E outro desses temas, que também é difícil de entender e que fascina a humanidade há tempos, é a consciência. Esse é o tema do episódio de hoje. E a gente já vai dizer desde o início. Atualmente, não há nenhuma conexão científica bem estabelecida entre teoria quântica e a nossa consciência. Mesmo assim, a pergunta central do episódio é: de onde surgiu essa associação entre teoria quântica e consciência, que a gente encontra tão frequentemente em conteúdos pseudocientíficos? Eu sou a Gláucia Murta, física e pesquisadora da Universidade de Düsseldorf, na Alemanha. Eu sou a Luciane Troilib, jornalista e divulgadora científica na UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. E eu sou Leonardo Guerini, matemático e professor também na UFSM. Esse é o podcast O Que Quântico. No primeiro bloco de hoje, a gente conta alguns dos possíveis motivos dessa associação entre física quântica e a ideia de que o nosso pensamento constrói a nossa realidade. No segundo bloco, a gente discute experimentos que se propõem a investigar essas conexões. E no bloco 3, a gente encerra o episódio e a temporada com algumas conclusões sobre esse panorama da pseudociência quântica que a gente vem traçando aqui. Vem com a gente que está começando o episódio 7, com ciência quântica. Desde o nosso primeiro episódio, a gente ouviu aqui algumas falas de pseudociência associando quântica à ideia de que o nosso pensamento constrói a nossa realidade. Agora, o que muda a realidade? O observador, a intenção de ver o que vai acontecer. Essa é de fato a ideia número 1 da pseudociência quântica, que aparece em muitos e muitos vídeos que a gente encontrou na internet.
Então eu tenho este pequeno pacto quando eu crio o meu dia. Digo, eu estou usando este momento para criar o meu dia. E estou influenciando o campo quântico. Essa ideia também aparece bastante nas obras mais influentes do misticismo quântico, como os livros A Cura Quântica e A Física da Alma, e também nos filmes Quem Somos Nós e O Segredo. A física quântica realmente começa a apontar esta descoberta. Diz que não se pode ter um universo sem estar mentalmente nele. Que a mente está realmente forjando a coisa que está sendo percebida. Mas como que essas ideias sobre consciência afetando a realidade acabaram associadas com teoria quântica? Qual que é a relação entre essas coisas? Bom, a resposta para essa pergunta não é óbvia. A maioria dessas ideias é bem confusa, com algumas expressões científicas que aparecem sem muitos detalhes e sem muito sentido, como as falas do vendedor de colchão quântico que a gente trouxe aqui no nosso primeiro episódio. Ah, não, a quântica é a mesma, tá? Não existe quântica mais fraca, nem quântica mais forte. A frequência que ela está emitindo é entre tipo 50 e 60 Hz. Essa é a frequência do colchão. Aqui eu tô falando do tratamento Power, né? Aqui eu tô falando da quântica indo direto para a célula. Mas para tentar responder a pergunta da Lu, vamos primeiro analisar alguns exemplos de conexão entre essas narrativas pseudocientíficas e alguns elementos da teoria quântica que a gente discutiu ao longo do podcast. Um exemplo clássico que aparece é o termo salto quântico. Mostrando o passo a passo do que eu fiz para chegar ao meu salto quântico. Um dos maiores responsáveis por esse termo se difundir tanto é o livro A Cura Quântica, do autor Deepak Chopra, onde a gente encontra o seguinte. Ela conseguia, de algum modo, motivar a ausência do câncer, mas com a mesma facilidade poderia voltar a ele. A palavra que vem à mente quando um cientista pensa nessas mudanças súbitas é quantum. Aqui a gente encontra o termo quantum associado a uma mudança súbita. Ou seja, a gente tem uma analogia com o termo científico salto quântico. Esse termo surgiu para descrever a ação brusca de um elétron saltando de uma órbita eletrônica para outra. Um fenômeno que começou a ser estudado lá bem no início da teoria quântica, como a gente contou no episódio 2. Mas hoje, a expressão salto quântico é usada pela pseudociência como um sinônimo da mudança radical que muitas pessoas querem ver na sua vida, como emagrecer, melhorar um relacionamento ou mudar de trabalho. Então, no fim das contas, por causa dessa analogia, a gente acaba tendo a física quântica associada a mudanças drásticas e repentinas. O trecho a seguir também vem do livro A Cura Quântica, associando esses tais saltos quânticos à consciência no contexto da saúde. Muitas curas são de origem igualmente misteriosa, como os casos de remissão espontânea e o uso eficiente de placebos, ou drogas enganadoras. Em todos esses casos, a consciência profunda parece ter promovido um drástico salto quântico no mecanismo de cura. Ou seja, a mensagem implícita aqui é que, de alguma forma, a consciência age de maneira quântica para causar fenômenos como a remissão espontânea de uma doença e o efeito placebo. Pois é, eles partem da premissa de que se a gente não tem explicação para algo, então essa explicação deve ser alguma combinação de consciência e teoria quântica. Outro ponto pseudocientífico que a gente já trouxe aqui no podcast é essa ideia de que tudo tem uma vibração, e que vibrações positivas te levam à saúde e ao sucesso financeiro, enquanto que frequências negativas geram efeitos nocivos. Mas a gente também encontra esse papo de frequência quântica associado à ideia de construir a sua realidade. Por exemplo, o simples fóton te obedece, porque ele obedece à sua frequência, ele obedece à frequência do observador. Essa conversa de que o fóton te obedece tem a ver com a dualidade onda-partícula. Como a gente falou no episódio 3, a teoria quântica diz que os sistemas quânticos, em situações bem específicas, podem agir tanto como ondas quanto como partículas. Essa ideia é muitas vezes deturpada para fazer parecer que o que decide se o fóton vai ser de fato uma onda ou uma partícula é a intenção do observador. Ou seja, a intenção da pessoa que está conduzindo o experimento. E, bom, seguindo essa linha de raciocínio, se a gente consegue controlar o comportamento de fótons, elétrons e átomos, a gente consegue controlar qualquer coisa.
Comece observando o seguinte: qual carro você quer ter? Qual casa você quer ter? Que tipo de roupas quer usar? Qual bairro quer morar? Qual cidade quer morar? Simples. Observe o fóton. Observe a realidade. Diga para ele: é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver. E ele vai se transformar. A energia vai se transformar. Mas a Bárbara Amaral, professora da Universidade de São Paulo, já avisa que isso não tem nada a ver. Os efeitos quânticos de um experimento estão bem definidos, mesmo se não houver pessoa nenhuma mentalizando instruções para o fóton. A primeira coisa é que não existe a necessidade de ter um ser senciente ali, consciente do que está acontecendo, para as previsões da física quântica se manifestarem, né? Então, a consciência não tem um papel relevante nisso tudo. Mas, mais que controlar apenas o comportamento ondulatório ou corpuscular dos fótons e elétrons, a conexão mais forte entre quântica e essa ideia pseudocientífica de que o pensamento constrói a realidade se dá através das probabilidades. Física quântica tem sido muito clara a respeito disso. O próprio Heisenberg, o descobridor da física quântica, disse que átomos não são coisas, são apenas tendências. Então, em vez de pensar em coisas, precisa pensar em possibilidades. São todas possibilidades de consciência. A gente contou no episódio passado que a teoria quântica é intrinsecamente probabilística. Ou seja, não existe nenhum mecanismo para predizer com certeza qual vai ser o resultado de uma medição quântica. Isso, inclusive, gerou muita discussão sobre se a teoria seria completa, se não estaria faltando algo que a tornasse determinística. E lá na física quântica existe um temperinho que quando você coloca, bum, você materializa os teus sonhos. E uma das grandes bandeiras do misticismo quântico é dizer que esse algo que não está sendo levado em conta é a nossa consciência. Bom, aqui está. Pozinho mágico na sua fórmula de materialização. Para falar sobre isso, a gente precisa introduzir duas expressões do jargão científico. Uma é o termo função de onda. E a outra é a noção de colapso. Vamos trazer de novo o experimento da fenda dupla. Digamos que a gente vai medir, ou fotografar, o elétron para ver por qual fenda ele passou. E digamos que esse elétron esteja em um estado de superposição de passar pela fenda da esquerda e pela fenda da direita. A descrição matemática desse estado do elétron é justamente o que a gente chama de função de onda. Só que quando a gente de fato faz a medição, ou seja, usa detectores para verificar qual caminho o elétron seguiu, a gente interage com esse elétron. E isso acaba com essa superposição. A detecção faz com que o elétron assuma aleatoriamente uma das trajetórias clássicas. Ou seja, ele passa pela fenda da esquerda ou ele passa pela fenda da direita. Então, o tal colapso é justamente essa transição causada pela medição do sistema. A gente diz que o sistema em superposição colapsou e passou a ser descrito por um estado clássico. E essa é a mesma mudança brusca a qual a expressão salto quântico se refere. Bom, vale dizer que o termo colapso é um pouco polêmico, porque ele remete a certas interpretações específicas da teoria quântica. Mas discussões filosóficas à parte, não está errado dizer que a detecção causou o colapso da função de onda do elétron. Agora, o problema é usar essa terminologia para se referir não a fótons e elétrons, mas a desejos, metas e planos pessoais, como nessa fala aqui. Significa que o mecanismo mental que produz o colapso da função de onda funciona também para colapsar a função de onda de um desejo, de um projeto, de um objetivo, de uma meta. Então, do ponto de vista pseudocientífico, eles estão dizendo que é a consciência do observador, ou seja, da pessoa que está fazendo o experimento, que é responsável por esse colapso da função de onda. Mais ainda, a consciência seria capaz de guiar esse colapso para que se obtenha o resultado desejado. É isso, né? É isso. Essa ideia é tão central no misticismo quântico que o Oswaldo Pessoa Júnior, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e estudioso desses temas, se refere a ela como a primeira tese do misticismo quântico. Bem, então, a primeira tese do misticismo quântico é de que a consciência causa o colapso. Só um aviso. Infelizmente, os próximos áudios da entrevista com o Oswaldo falham em alguns momentos,
mas a gente espera que ainda dê para entender. E o Oswaldo conta como esse raciocínio é utilizado pela pseudociência quântica. No meu trabalho, eu sou uma pessoa que só se dá mal. Agora, eu comprei o livro O Segredo e descobri qual é o segredo das pessoas famosas e ricas. O segredo é o pensamento positivo. O segredo é o pensamento positivo. Ok. Aí tu se pergunta, mas por que o pensamento positivo funciona? Funciona porque o meu cérebro é quântico e quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu entro em emaranhamento quântico com as outras mentes à minha volta. A gente falou brevemente de emaranhamento no episódio passado. É outra daquelas propriedades estranhas da física quântica e que basicamente tem a ver com a existência de correlações entre objetos que podem estar bem distantes. Mas reforçando que aqui o Oswaldo está descrevendo um ponto de vista pseudocientífico. Depois que eu leio O Segredo e aprendo isso, agora eu sei que eu posso chegar em casa, aproveitar que eu ainda estou emaranhado quanticamente com as pessoas da minha sala, e aí, através do pensamento positivo, eu provoco um colapso na onda quântica emaranhada e consigo escolher qual é o resultado da medição. Eu provoco um colapso na onda quântica emaranhada e consigo escolher qual o resultado da medição. Bom, até aqui já apareceu uma série de problemas conceituais bem graves nessa história. Mas, por enquanto, vamos fazer um esforço para ignorar isso e tentar chegar ao final desse raciocínio. E aí, eu escolho que eu quero que o resultado seja positivo, provoco um colapso positivo e o meu ambiente agora vai se comportar de maneira positiva com relação a mim. E aí, no dia seguinte, eu vou lá e as pessoas começam a me tratar bem. Tá. Analisando os problemas dessa história, já começa com a questão de haver emaranhamento no nosso cérebro. Bem, primeiro, que o cérebro seja quântico é uma questão ainda não decidida. Não dá para excluir a possibilidade de que o nosso cérebro funcione quanticamente. Mas como a gente já falou aqui no podcast, o nosso corpo é um ambiente hostil para os fenômenos quânticos. Pois é. Vocês já tinham falado que as propriedades como superposição e emaranhamento requerem isolamento do seu entorno, né? O que em geral inclui temperaturas baixas e vácuo. Exatamente. Então, no estado atual da ciência, a gente não tem nenhum bom motivo para pensar que tem algum processo envolvendo o emaranhamento quântico no nosso cérebro. Mas ok, para essa discussão, vamos assumir que isso poderia ser verdade. Só que nesse ponto surge um problema ainda maior. Mas que possa haver emaranhamento entre dois corpos macroscópicos é muito duvidoso. Como a gente discutiu no episódio 5, a interação com o ambiente causa decoerência, que é a perda das propriedades quânticas. Então, quanto maior o espaço que as partículas precisam viajar, mais difícil é evitar essa interação com outras coisas, como luz ou moléculas de ar. Em geral, o emaranhamento se sustenta por um tempo tão curto que algumas estimativas dizem que não daria tempo nem para um neurônio se comunicar com outro. Então, imagina emaranhar pessoas diferentes, cada uma em sua casa. Mas o golpe de misericórdia nessa história toda vem agora, no final. Mas a ideia de que você, ao provocar o colapso, possa escolher se o resultado vai ser positivo ou negativo, isso vai contra, né, o que se tem em quântica. Ou seja, assumir que existe algum tipo de mecanismo fantástico que, além de gerar emaranhamento no nosso cérebro, consegue manter essa correlação entre pessoas diferentes, já é uma especulação gigante sem nenhuma evidência. Agora, querer definir o resultado das medições quânticas, aí já é demais. Quando você faz uma medição quântica, você não controla o resultado que você vai obter, né? Como a gente argumentou no episódio passado, existem experimentos muito convincentes que servem como evidências robustas de que o resultado de uma medição quântica é aleatório, algo que está além do nosso controle. Tá, a gente tem evidências de que os resultados quânticos são aleatórios, mas não seria possível para nossa mente interferir nessas probabilidades? Talvez tornar algum resultado mais ou menos provável? Por exemplo, e se alguém desafia a gente a mostrar que essa ideia está errada? Alguém chega e fala algo do tipo: vai lá e testa para provar para mim e para todos os cientistas do quem somos nós, do segredo, e seja lá quem for que estamos errados. Como se responde a isso? Tem alguma evidência direta de que a nossa mente não influencia esses resultados? Pois é, essa é a pergunta-chave. E é exatamente isso que a gente vai tratar no próximo bloco.
Você se lembra do nosso primeiro episódio? Nele, a gente discutiu algumas características importantes da ciência. Talvez a mais importante de todas seja a busca por evidências. Mas como nada é simples nessa vida, até o embasamento em evidências é um assunto que pode ser polêmico. Isso porque mesmo algumas das ideias mais esdrúxulas da pseudociência contam com algum tipo de evidência, ainda que muito fraca, a seu favor. Assim como o caso emblemático de utilizar cloroquina para tratar Covid tinha o suporte de um ou outro artigo científico, que logo se mostraram insuficientes e não puderam ser reproduzidos por outros grupos de pesquisa, essa ideia do pensamento afetando a realidade também conta com alguns poucos artigos a seu favor que ficaram famosos. Uma referência típica são os trabalhos de Robert Jahn e Brenda Dunn, pesquisadores da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que no final da década de 70 apresentaram resultados indicando a possível influência da mente no funcionamento de geradores de números aleatórios. Ou seja, esses geradores eram dispositivos que produziam aleatoriamente sequências de zeros e uns. E esses pesquisadores afirmaram que conseguiram enviesar essas sequências com a força do pensamento. O Robert Jahn, inclusive, era um físico prestigiado que tinha trabalhado na NASA e atuado como reitor da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Princeton por 15 anos. Não é à toa que os resultados de alguém com essas credenciais chamaram tanta atenção. Bom, do ponto de vista científico, não se conhece nenhum tipo de força gerada pelo nosso pensamento que pudesse causar um efeito assim. Mas, claro, a ciência não sabe tudo. E como existem muitas coisas ainda desconhecidas, não é possível excluir completamente a possibilidade de que existam fenômenos de interação entre a mente e a matéria. Então pode ser que exista algum tipo de força ainda desconhecida que seria responsável por esse fenômeno. Bom, é uma possibilidade. Esse falando agora é o Gabriel Guerrer, um físico brasileiro que ficou interessado nessas supostas interações entre o pensamento e os fenômenos físicos e resolveu ele mesmo investigar o assunto. A gente tirou essa e as próximas falas dele de uma palestra que está no YouTube. E quem contou essa história pra gente foi o Oswaldo Pessoa Júnior, professor da USP. Na USP, o Gabriel Guerrer, recentemente, ele desenvolveu, uma visão mística, ele teve um insight, uma epifania, O Guerrer é um físico experimental, com doutorado pela USP. Inclusive, uma parte da pesquisa dele foi realizada no CERN, que é o maior laboratório de física de partículas do mundo, que fica na fronteira entre a França e a Suíça. Só que depois de terminar o doutorado, ele se deparou com os artigos de um engenheiro eletricista e parapsicólogo estadunidense chamado Dean Radin, que foi um dos primeiros a estudar o possível efeito da mente no contexto de um experimento que a gente falou bastante aqui no podcast, o experimento da fenda dupla. É possível perguntar, então, será que a intenção das pessoas poderia, de alguma forma, afetar a luz, afetar os fótons, que são esses bloquinhos fundamentais de luz? O Dean Radin testava se a mentalização dos participantes poderia influenciar fótons a ir mais pela fenda da esquerda ou mais pela fenda da direita, e media isso através do padrão de interferência que era gerado. Lembrando que, em geral, a probabilidade dos fótons passarem por uma fenda ou pela outra é a mesma, ou seja, é 50-50. Então, o que a gente vai fazer agora nesse experimento envolvendo luz é investigar se a intenção, então, desse participante aqui de modificar o comportamento da luz faz padrões diferentes. Mais ou menos entre 2011 e 2016, Dean Radin realizou vários experimentos assim e reportou resultados surpreendentes. Por exemplo, os artigos dele apontavam não apenas que a mentalização de fato influenciava os fótons, como inclusive fazia isso até mesmo à distância, com pessoas participando do experimento através da internet. E mais, pessoas com treinamento em meditação geravam resultados ainda mais expressivos. Resultados impressionantes mesmo. Mas e aí, qual que é a reação de vocês quando escutam isso? Vocês não ficam se perguntando se isso pode mesmo estar certo? Ou vocês já de cara consideram que é algo meio suspeito? Eu acho que a minha primeira reação é ficar com o pé atrás, porque os resultados são surpreendentes demais e vão contra tudo que eu já estudei sobre teoria quântica. E, além disso, quando se faz pesquisa, é muito comum surgirem, eventualmente, alguns resultados totalmente fora da curva.
que passam um tempo sem explicação plausível, mas que depois se descobre que foi só um erro na implementação do experimento. Outro ponto que deixa a gente com o pé atrás é que o experimento se propõe a responder uma pergunta muito subjetiva. A intenção das pessoas afeta o experimento? O que significa isso? Como formalizar o conceito de intenção, de mentalização? Porque se a gente não tem essas definições claras e nem como confirmá-las, um resultado negativo num experimento assim pode sempre ser explicado com ele não estava mentalizando direito ou faltou colocar mais força na intenção. Nesse caso, a gente volta para aquela ideia de crença infalsificável que a gente discutiu no episódio 1, né? Que são aquelas afirmações que não se pode demonstrar que são incorretas. Mas ok, isso é se o experimento dá errado. E quando o experimento aparentemente dá certo, como esses que a gente mencionou, vocês não ficam curiosos? Olha, eu fico pensando que se fosse tão fácil assim, alguém já teria ganhado o Nobel com isso há tempos. Mas eu confesso que essa não é a postura mais científica. Diante de um resultado inesperado assim, num mundo ideal, talvez a atitude mais responsável seria alguém da comunidade científica tentar, de fato, reproduzir esses experimentos. Só que isso envolve várias questões polêmicas. Primeiro, que montar um experimento é um trabalho gigantesco. Você precisa dedicar muito tempo e muita energia. E se você tem algum motivo para achar que o experimento vai dar errado, é pior ainda, porque resultados negativos muitas vezes não são recompensados. Como assim não são recompensados? Na minha experiência, pelo menos, se você acaba um projeto de pesquisa com resultados negativos ou inconclusivos, muito provavelmente você vai ter dificuldade de publicar nas revistas científicas mais importantes. E isso pode se refletir na perda de bolsas de pós-graduação, de pós-doutorado, ou na perda de financiamento para futuras pesquisas. Isso tudo, e a gente ainda não falou de outro ponto central, que é como conseguir financiamento para esse experimento. Experimentos normalmente são empreitadas caras, e a maior parte da pesquisa científica no mundo é realizada com verba pública. Então, vale realmente uma reflexão sincera. Vale a pena investir em experimentos que tentam demonstrar a influência da mente, assim, através da intenção dos participantes? Olha, eu posso dizer que eu acharia bem interessante saber os resultados de mais experimentos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que com um financiamento limitado para a ciência, talvez esse tipo de pesquisa não seja prioridade. Pois é, a base científica dessas ideias é muito fraca. E, em geral, em ciência, você precisa de uma proposta mais objetiva, com hipóteses mais específicas sobre o que você acha que vai acontecer e bons motivos teóricos para que isso aconteça. Então eu seria contra usar dinheiro público para esse tipo de experimento. Aqui, o Oswaldo novamente. Então, assim, a FAPESP, talvez seja antiético dar dinheiro para alguém fazer um experimento desse tipo. Mas o Gabriel Guerrer, esse que a gente escutou mais cedo, ficou tão empolgado com os resultados do Dean Radin, da mente influenciando a luz, que decidiu que ele mesmo ia tentar reproduzir esses experimentos. O fato é que eu vi isso e eu falei, cara, isso é a coisa mais incrível, me interessa investigar isso, eu quero saber se isso é verdade ou não. Então, a partir dessa grande curiosidade, eu começo a propor essa replicação desse experimento. Ele reuniu voluntários para, entre aspas, intencionar que os fótons agissem de determinada forma, passando por uma das fendas e não pela outra. A pergunta que a gente vai fazer é, será que o fato de você estar intencionando, será que isso pode, de alguma maneira, afetar a probabilidade dos resultados? Nem que seja muito pouco, nem que afete em 51%, 50,1%. Mas será que esse efeito existe? Essa é a grande pergunta. Como a gente falou, um problema imediato era como financiar esse experimento. Então, o Guerrer montou uma vaquinha online em que mais de 400 pessoas contribuíram para juntar o dinheiro necessário. Isso contornou o problema de usar verba pública para experimentos não embasados. É legal que ele conseguiu dinheiro por crowdfunding. Então, essa seria a maneira mais correta de você financiar esses experimentos. Com a verba garantida, o Guerrer começou a trabalhar no experimento. Ele usou todo o seu treinamento de doutor em física experimental para montar um experimento bastante rigoroso. Isso envolvia sessões com participantes tentando influenciar os fótons e sessões sem participante nenhum, que serviam como grupo de controle para futuras comparações.
isolamento magnético e isolamento térmico do ambiente, para que possíveis alterações dos fótons não pudessem ser causadas por variações de temperatura nem de campo magnético. Mesa ótica com isolamento de vibrações, para que o aparato experimental se mantivesse completamente imóvel. E uma escolha cuidadosa dos parâmetros utilizados na análise estatística. Esse último fator significa que ele fez algumas sessões de teste a fim de decidir quais seriam os parâmetros utilizados no tratamento dos dados, que é um passo importante. E para que servem esses parâmetros? Esses parâmetros são posteriormente utilizados para traduzir os milhares de fótons detectados em uma conclusão final do tipo: tantos por cento dos fótons passaram pela fenda da esquerda, e isso não é apenas uma flutuação estatística. Existe, de fato, alguma força direcionando esses fótons. E é importante definir esses parâmetros de antemão, ou seja, fixar os detalhes da análise que será feita antes de se produzir os dados oficiais do experimento. Guardem essa informação, ela é essencial. A gente faz a seguinte regra dentro do jogo científico. Agora eu travo os botões nessa posição, não posso mais mudar os meus parâmetros de análise, e eu vou fazer novos experimentos e eu vou aplicar essa análise e a gente vai ver o que acontece. Feitas todas essas preparações, ele foi lá e realizou diversas sessões com diversos participantes, seguindo um procedimento em que os participantes alternavam entre 30 segundos tentando influenciar os fótons e 30 segundos de relaxamento. Sessões na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, com vários voluntários diferentes por semanas. Até que, finalmente, os dados foram computados, analisados e ele teve um veredito. Agora é o grande momento. Esses áudios que a gente está escutando são da primeira vez que ele divulgou esses resultados, num evento que contava na plateia com vários dos apoiadores que contribuíram para o crowdfunding do experimento. Atenção, então vou mostrar aqui o resultado do experimento 6 e 7. Pois é. Calma que tem mais 2. Tem o 8 e o 9 agora, são os 2 últimos experimentos. Podem ver então que... 8 e 9. Nessa hora, ele apresenta um gráfico com os resultados do experimento, que mostra que, em algumas sessões, as porcentagens médias de por qual fenda os fótons passaram cai dentro da faixa esperada de flutuação estatística, enquanto que as médias de outras sessões caem fora. Então, a conclusão seria dada pela combinação de todas essas médias. Então, o resultado final, combinando todo mundo, ele deu compatível com nenhuma diferença, como se intenção e relaxamento fosse equivalente. O resultado final deu compatível com nenhuma diferença. Ou seja, como o próprio Guerrer fala, estatisticamente não fazia diferença para os fótons do experimento se havia pessoas passando instruções mentais para que eles seguissem esse ou aquele caminho. A presença dos participantes não alterou esses fótons de uma maneira que pudesse ser diferenciada da aleatoriedade completa que era esperada. Aqui, o Oswaldo novamente. Ele não obteve o resultado positivo, que deixou ele meio em crise, mas a gente ficou muito feliz dele ter seguido o método científico e não ter conseguido achar um resultado claro. Bom, fim da história então, né? Ele ficou sabendo de resultados que pareciam fantásticos, foi lá, tentou reproduzir e obteve uma contradição com os artigos originais. Pois é, eu inclusive simpatizei com a motivação do Guerrer de ir atrás e tentar mesmo verificar esse resultado. Até porque eu tenho certeza que ele teve que encarar muita cara feia de vários colegas cientistas. Mas o problema é que a história não terminou aí, como deveria. Ele segue a apresentação falando o seguinte: Ok, acabou o experimento, agora eu vou mudar uma regrinha só para ver o que acontece e refazer a análise. Contrariando o que ele mesmo tinha falado antes, ele vai lá e faz uma mudança bem escolhida, a posteriori, nos parâmetros a serem usados na análise estatística. E de acordo com esses novos parâmetros, pronto, o resultado final é que os fótons que foram submetidos à mentalização se comportaram de forma anômala, mais enviesada do que apenas aleatoriamente. E nesse ponto, ele fala a mensagem final da palestra dele. Resumindo, as interações mente-matéria existem? E a resposta, por enquanto, é talvez. Mais dados são necessários.
A gente aqui pronto para elogiar o Gabriel Guerrer e ele dá essa guinada super questionável. Se você quer testar uma hipótese e altera os parâmetros depois de coletar os dados e vê que eles não mostram o que você queria, então a conclusão da sua análise não é mais válida. Isso porque é possível obter praticamente qualquer resultado que se queira alterando os parâmetros a posteriori. E por isso que é tão importante fixar os parâmetros antes da realização do experimento, como o Guerrer mesmo tinha ressaltado. A gente faz a seguinte regra dentro do jogo científico. Agora eu travo os botões nessa posição, não posso mais mudar os meus parâmetros de análise. Então, induzir a plateia leiga a concluir que essa análise posterior serviria como evidência da influência do pensamento é, no mínimo, uma prática altamente não científica. Então o experimento já envolvia um conceito mal definido. Afinal, o que significa precisamente intencionar ou mentalizar? Como garantir que o voluntário está de fato mentalizando uma ideia ou um desejo? E depois de obter uma resposta negativa, seguida de um comportamento negacionista do seu autor, essa história vira uma aula de como fazer pseudociência. Inclusive, como a gente já tinha antecipado, esse conceito mal definido abre brechas para várias justificativas de por que o experimento deu errado, como a gente vê nos comentários da palestra no YouTube. Não tem como saber se o participante está de fato realizando o comando sugerido de intenção. O tempo de concentração e relaxamento da intencionalidade precisa ser bem maior que 30 segundos, talvez 3 minutos, quiçá 5 minutos. Mas acho que seria interessante fazer uma versão com mais de uma pessoa na intenção. Será que valeria o ditado que a união faz a força? Ou seja, o desfecho artificialmente ambíguo da palestra fez com que as pessoas que já estavam decididas a acreditar que a consciência afeta os sistemas quânticos, e portanto a realidade como um todo, tenham uma desculpa para seguir firme na sua crença. Vale dizer que é uma atitude louvável colocar suas crenças à prova e tentar formalizar suas convicções dentro das regras do jogo científico. Mas aí fica combinado que você precisa aceitar os resultados que encontrar. Inclusive, quando eles forem contra o que você esperava. Oi aí pra você que tá ouvindo o último episódio do Que Quântico. Aqui é o Theo Ruprecht, apresentador do Ciência Suja. Eu tô aqui pra te convidar a ouvir a 5ª temporada do nosso podcast, que acabou de estrear. Vão ser 7 episódios tratando de histórias de ciência suja em diferentes partes do Brasil. Tem barragens de mineração em Minas Gerais, zonas de sacrifício no Rio Grande do Sul, mancha de óleo em Pernambuco, uma turma que espalha pseudociência no Mato Grosso do Sul. A gente também vai falar de revistas predatórias e das malandragens que rolam na disseminação de suplementos alimentares e que muitas vezes nem são necessários, né, gente? Então procure aí o Ciência Suja no seu tocador favorito ou no YouTube e vem ouvir, porque em Crimes contra a Ciência, as vítimas somos todos nós. Para encerrar a temporada, a gente tentou organizar as nossas conclusões dessa análise da pseudociência quântica que a gente trouxe aqui nesses 7 episódios do Que Quântico. A nossa temporada inteira foi estruturada a partir de frases de pseudociência que a gente encontrou no YouTube, em alguns podcasts e nas obras mais influentes da pseudociência quântica. Foi a partir daí que a gente escolheu os temas e conceitos científicos que a gente discutiu por aqui. Mas comparando essas diferentes fontes pseudocientíficas, a gente foi se dando conta que o grau de complexidade das argumentações varia bastante. Para fechar a temporada, a gente criou 3 categorias, 3 caixinhas, que, na nossa opinião, englobam a maioria dos argumentos de pseudociência quântica e refletem os diferentes graus de complexidade. A gente tem a categoria dos conceitos deturpados, a categoria do reducionismo deturpado e a categoria da consciência deturpada. Uma coisa que ficou bem clara é que esse papo meio coach é o que traz as ideias, entre aspas, científicas, mais furadas. Por exemplo, essa fala a seguir, que a gente já tocou aqui, eu acho que é a minha favorita. Então imagine assim, você me dá um sorriso, ou você está sendo simpática comigo, você vai emitir uma vibração. A minha pineal, ela vai pegar essa estrutura e vai verter em partícula.
Essa conversa de onda vira partícula e partícula vira onda, assim como se fosse um superpoder, é claramente o caso de alguém que escutou o termo dualidade onda-partícula, que é mesmo um conceito científico, e interpretou essa expressão de maneira literal, descolada do contexto científico. Outro campeão de bobagens é o filme Quem Somos Nós, que dá pra gente ótimos exemplos de como passar informações gritantemente falsas sobre fenômenos quânticos. Agora é possível ver em muitos laboratórios nos Estados Unidos objetos que são grandes para serem vistos a olho nu e estão em 2 lugares simultaneamente. Dá até para tirar uma fotografia disso. Nessa última fala, a gente vê essa deturpação acontecendo com o conceito de superposição, que, como a gente discutiu no episódio 4, não pode ser literalmente interpretado como estando em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, esses são exemplos de pessoas simplesmente escutando palavras-chave da quântica e inventando, ou deduzindo errado, um significado e um contexto para elas. Então, é esse tipo de argumentação rasa que a gente coloca na categoria dos conceitos deturpados. Um outro tipo de argumento que a gente encontra bastante se baseia na ideia de reducionismo. O reducionismo basicamente quer dizer que as propriedades do todo podem ser explicadas através das propriedades das suas partes. Por exemplo, uma broca de diamante é extremamente dura devido à estrutura molecular do diamante. Ou seja, às vezes a gente precisa entender como um objeto é composto para explicar uma característica sua numa escala maior, como a dureza. O reducionismo é uma postura bastante comum nas ciências exatas. Muitos fenômenos físicos podem ser explicados através das partículas mais fundamentais da matéria. Então, boa parte da pesquisa na física busca entender essas entidades fundamentais. Outro exemplo importante é a temperatura, que é um conceito que só aparece em objetos macroscópicos, mas que resulta da interação dos átomos e moléculas que formam um objeto. Estudar objetos cada vez menores tem se mostrado uma estratégia útil para entender melhor o mundo. Inclusive, é normalmente nisso que se apostam muitas fichas quando falamos de desenvolvimento tecnológico. E aí entram áreas como teoria quântica, nanomateriais, bioquímica e assim por diante. Agora, tem um conjunto de argumentos pseudocientíficos que leva essa ideia de reducionismo ao extremo, fazendo uma argumentação do tipo: se as partes, que são fótons, átomos e etc., podem apresentar essas estranhezas quânticas, como superposição e dualidade onda-partícula, então o todo, os objetos macroscópicos, também podem. Mas essa lógica é simplesmente errada. Como mostrou toda a nossa discussão sobre decoerência no episódio 5, os fenômenos quânticos não sobrevivem em escalas macroscópicas por conta da interação com o ambiente. Esse tipo de argumentação forma a categoria do reducionismo deturpado, que é a premissa por trás de vários argumentos pseudocientíficos, como a tal vibração da saúde ou a frequência do milagre. Como você pode ver, as emoções duras, como tristeza, como culpa, humilhação, elas vibram em escalas baixas, enquanto sentimentos de amor, felicidade, iluminação, elas estão vibrando em escalas altas. E como já apareceu aqui nesse episódio, esse papo também aparece em falas do tipo: controle a sua realidade ao controlar fenômenos quânticos. Simples, observe o fóton, observe a realidade, diga para ele, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver. E ele vai se transformar, a energia vai se transformar. Você, que escutou todos os nossos episódios e chegou até aqui, agora sabe que esses argumentos que a gente comentou até agora, baseados em distorções de conceitos e da ideia de reducionismo, não estão corretos. Aqui entre nós, a gente chamou as pessoas que usam esse tipo de argumentação de pseudocientistas amadores, porque as afirmações que eles fazem são relativamente simples e relativamente fáceis de rebater. Esse tipo de afirmação é feita por pessoas que, em geral, não têm nenhuma formação séria em teoria quântica. Agora, tem uma outra posição na ciência que se opõe ao reducionismo, que acredita que nem todo fenômeno pode ser explicado apenas pelo entendimento das suas partes. Um exemplo de fenômeno que muita gente acredita que se enquadra nesse caso é a própria consciência, que já apareceu tanto aqui no episódio. Ninguém,
ou quase ninguém, acredita que quando a gente entender melhor os fótons, elétrons e quarks, a gente vai finalmente entender como a nossa consciência funciona. Ou que haja uma partícula fundamental da consciência. Ou seja, o consenso atual é que a consciência não pode ser explicada apenas através do estudo isolado de neurônios e outros componentes fundamentais do nosso cérebro. E é justamente na categoria da consciência deturpada que a gente encontra as ideias pseudocientíficas mais difíceis de rebater. O argumento é que, já que a consciência não pode ser reduzida a fenômenos da teoria quântica, ela poderia ser o elemento misterioso que falta para explicar a realidade. Então aqui o jogo inverte, e a linha de raciocínio da pseudociência é a de que são os efeitos quânticos que surgem como resultado da nossa consciência. Em outras palavras, agora é a nossa consciência que está no centro da discussão, como causa fundamental de tudo. Inclusive, os trechos do livro A Cura Quântica, que a gente leu no bloco 1, seguem esse raciocínio. Aliás, as pessoas que se encaixam nessa última categoria são muitas vezes profissionais de saúde ou especialistas no assunto. Por exemplo, o Deepak Chopra, autor de livros como A Cura Quântica, é formado em medicina. Outro exemplo, o Amit Goswami, que é autor de livros como Física da Alma, é doutor em física e ex-professor universitário. Então a gente vê que são pessoas com uma formação acadêmica e que têm um grande entendimento da física quântica. E o caso do físico Gabriel Guerrer, que a gente contou no bloco 2, também se encaixa nessa categoria. Analisar esses autores é muito mais indigesto porque a gente vê que eles conhecem os conceitos científicos e fazem um esforço para concentrar seus argumentos justamente nas sutilezas mais complexas da teoria, que também são os tópicos que podem confundir até os cientistas, que dirá o público leigo. Apesar de também apresentarem algumas frases explicitamente falsas, na maioria das vezes, esses autores focam em pontos para os quais a teoria quântica não tem respostas claras. Para dar mais um exemplo do livro A Cura Quântica, a gente tem: o que acontece exatamente nessa zona não é conhecido pelos físicos, tampouco pela medicina. Tá certo que a teoria não explica tudo, então tem sim espaço para especulação. Mas o problema aqui é que esses autores tentam mascarar suas especulações e vendem milhões de livros e cursos colocando o selo da ciência em algo que, pelo menos por hora, não passa de um ato de fé. Em outras palavras, são pessoas que exploram pontos complexos da teoria quântica, fazendo supostas conexões com a nossa consciência, que não é um conceito bem compreendido. Assim, fica mais fácil fazer afirmações místicas, sem o risco de serem contrapostas. Bom, a gente está chegando no final do episódio que encerra a temporada. E ao longo dessa jornada, em que a gente usou a pseudociência como uma porta de entrada para a ciência, a gente passou por vários conceitos e fenômenos quânticos. A gente falou de quantização, dualidade onda-partícula, superposição, aleatoriedade, emaranhamento. A gente contou sobre as questões filosóficas que a teoria quântica levanta, e também sobre a decoerência, que explica a ausência de fenômenos quânticos no nosso dia a dia, e sobre como isso é um desafio para as futuras tecnologias quânticas. Acho que depois de tudo isso deu para entender melhor porque a quântica tem essa fama de contraintuitiva e esquisita. A gente viu também como essa fama abre as portas para o mau uso e a deturpação dos conceitos quânticos. Nesse episódio, a gente fecha a temporada com um panorama geral da pseudociência e do misticismo quântico. Aliás, até agora, a gente tratou essas duas coisas mais ou menos como sinônimos, mas é legal diferenciar uma coisa da outra. A pseudociência afirma coisas simplesmente erradas, que contradizem as evidências e o conhecimento científico. É o que acontece nos casos de conceitos deturpados e das argumentações reducionistas, como a gente comentou no bloco passado. Já o misticismo afirma coisas que a gente não sabe se é verdade e que, em geral, a gente ainda não consegue avaliar cientificamente, que é o caso das argumentações que envolvem a consciência. E justamente por não ter afirmações obviamente erradas, os argumentos místicos são os mais difíceis de contrapor, né?
E vale ressaltar que, em algum nível, todos nós temos alguma crença mística. Ou seja, nem tudo na vida é ciência. Mas o problema, ou a maldade aqui, está em tentar dar o caráter científico a algo que, por hora, não tem absolutamente nada de científico. E, Léo, lá no episódio 1, tu falou que a tua mãe te pediu para avaliar um livro de coisas quânticas, entre aspas, e como era difícil dar uma resposta para ela. Será que agora, depois de ouvir o podcast, a tua mãe está convencida de que aquele livro não tinha nada a ver com ciência? Olha, eu não sei se a minha mãe teve fôlego para acompanhar a temporada, porque a gente não fugiu de discussões difíceis que acompanham o tema. Mas, com certeza, esses 7 episódios dão uma resposta um pouco melhor do que a que eu dei para ela inicialmente. E apesar da gente conseguir esclarecer pelo menos algumas falas da pseudociência quântica, por outro lado também ficou claro que existem ideias sofisticadas que não são fáceis de serem avaliadas pelo público leigo. Até porque, muitas vezes, elas são apresentadas de maneira intencionalmente confusa. Bom, a gente já tinha avisado que, mesmo ao chegar ao final da temporada, não ia ser fácil decidir entre o que é ciência e o que é pseudociência quântica. Mas, pelo menos, a gente espera que esses episódios tenham servido para aguçar sua curiosidade e para mostrar que, muitas vezes, a ciência pode ser ainda mais fantástica e fascinante do que as promessas da pseudociência. Antes de terminar, a gente gostaria de deixar um agradecimento especial ao Marcelo Terra Cunha pelo apoio de primeira hora ao projeto. Agradecemos também a Miriam Quadros pelo feedback detalhado nas primeiras etapas do podcast e a equipe do podcast Ciência Suja, que acompanhou a gente ao longo de toda a nossa trajetória. A gente agradece também aos nossos entrevistados, que foram tão importantes para dar forma ao conteúdo dessa temporada, e aos nossos financiadores, o CNPq, em particular o professor Sebastião Pádua, que é coordenador do projeto de pesquisa ao qual o podcast está vinculado, e ao Cluster de Excelência ML4Q. E acima de tudo, a gente agradece a você, ouvinte, que é o motivo principal desse projeto existir. Ao longo do projeto, a gente tomou bastante cuidado para que os conceitos científicos fossem passados da maneira mais precisa possível. Mas todo o trabalho de divulgação científica exige alguma simplificação. E alguns elementos importantes dos conceitos científicos podem acabar ficando de fora. Então, no nosso site www.ufsm.br/oquequântico, a gente vai deixar alguns complementos para esclarecer mais algumas das ideias que a gente trouxe aqui. E se quiser deixar algum comentário para a gente, você pode entrar em contato pelo e-mail oquequântico@gmail.com ou pelo Instagram, @oquequântico. Nesse episódio, você ouviu trechos de entrevistas com o Rafael Chaves, a Bárbara Amaral e o Oswaldo Pessoa Júnior. A gente também utilizou falas dos canais de YouTube Professor Marcos Trombeta, Elaine Ourives, Gabriel Guerrer e Canal TV Unesp, além do podcast Física Quântica na Vida Real, do livro A Cura Quântica e dos filmes Quem Somos Nós, de 2004, e O Segredo, de 2006. No material extra do site, você encontra referências para os artigos que a gente citou aqui, junto com a transcrição do episódio e a tradução para o inglês. Se você gostou do episódio, você pode ajudar a gente recomendando o podcast para aquele amigo ou amiga que se interessa pelo tema. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma de podcast favorita. O Que Quântico é apresentado por mim, Luciane Troilb, pela Gláucia Murta e pelo Leonardo Guerini. Além de nós três, a Samara Vobeto e o Vitor Zúculo completam o time de produtores do podcast. O roteiro do episódio é do Leonardo Guerini e da Gláucia Murta, com contribuições minhas e da Samara Vobeto. A idealização do projeto é do Leonardo Guerini e da Gláucia Murta. A consultoria de roteiro é feita pela equipe do podcast Ciência Suja. A edição de som é do Leonardo Guerini, a mixagem é do Felipe Barbosa, o suporte de gravação é do Pablo Juan, a música original é do Pedro Leal Davi e a identidade visual e as ilustrações de capa são do Augusto Zambonato. Quem cuida das nossas mídias sociais é a Milene Eichelberger e o nosso site foi desenvolvido pelo Daniel Carli. O Que Quântico é produzido dentro das universidades públicas.
A gente contou com o apoio de diversos funcionários das nossas instituições que contribuíram para que o podcast chegasse ao seu formato final. Nós agradecemos o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e do Cluster de Excelência Matter and Light for Quantum Computing, da Alemanha. E o suporte à infraestrutura da Heinrich-Heine Universität Düsseldorf e das rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Sério? Aí eu lembrei de uma coisa no episódio 3, Léo, que eu falo que você gosta de açaí, mas parece que eu falei que você gosta de sair. Tu que inventou, vai falar. A gente discutiu um monte isso e... Eu sei, vou falar. Eu acho que não, porque eu nem falei agora. Nossa senhora. Tem que pausar aí, nossa. Que desanimado. Eu nem sei se precisa desse tá aqui, na verdade. Tô no clima. Tá, eu vou falar um que loucura aqui. Aleatório. Vou falar só pra você. Deus não joga. Ó, o Léo deixando a bola quente comigo, né? Pra criptografia. E que a teoria precisa de algum tipo de completamento. Que horror. Na Universidade de Massachusetts. Na Universidade de Massachusetts. Ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir falar isso. Consoantes, né? Não vai rolar. Vai. Coloquei um plural onde não tinha, tipo assim. Valeu, Natalina. Ô, Léo, aqui... Onde você tá vendo gargalhada do macaco? Ah, é. Nossa senhora. Tá, acabou? Acabou, hein? Acabou.